pequeno grupo, muito obrigado pelo espaço que você nos concede aqui para podermos falar um pouco da Bíblia para o teu público, para o seu pessoal, os membros do seu pequeno grupo. E obrigado a você que aceitou o convite dos nossos líderes, dos nossos amigos da igreja e aceitou fazer parte deste pequeno grupo que estuda a palavra de Deus, mesmo que atualmente de modo virtual. Não estamos podendo, infelizmente, nos reunir pessoalmente em muitos lugares e temos então que fazer esse isolamento social para evitar o contágio aí desse vírus, do coronavírus. Eu quero começar falando com vocês sobre um texto da Bíblia que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, que diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse texto aqui, ele quer dizer para nós o seguinte: nós temos escolhas. Nós temos como escolher a vida e a morte. Vida eterna, morte eterna. Temos como escolher também a bênção de viver nos caminhos do Senhor ou as maldições de vivermos longe dos caminhos do Senhor. E Deus nos aconselha a escolhermos a vida, que é o que você está fazendo agora. Ok? Você está escolhendo a vida ao estudar a palavra de Deus. Tá bom? Para o nosso estudo, nós vamos usar esse guiazinho que você recebeu ou vai receber muito em breve do nosso pessoal. Tá bom? Você vai receber esse mesmo guiazinho de estudo que eu estou usando aqui. Se você já tem o guia, ok. Se você ainda não tem, mesmo quem tem, quem não tem, pegue a sua Bíblia agora, porque nós vamos usar a palavra de Deus para estudarmos a nossa lição de hoje. Ok? O primeiro assunto que a gente vai abordar aqui, como sempre a gente aborda o primeiro assunto, que é um assunto importante, é sobre a Bíblia. Esse livro aqui que a gente tem, que quase todo mundo tem um em casa, a Bíblia, que é o livro mais vendido até hoje, sempre, todo ano, é o livro mais vendido, porque as pessoas têm interesse muito grande em conhecer a palavra de Deus, ok? Quais são os outros nomes que a Bíblia recebe por parte dos escritores sagrados? Os próprios escritores chamavam a Bíblia de quê? Já que a palavra Bíblia não existia naquela época, não é? Eles não usavam a palavra Bíblia para definir um conjunto de livros que eles estavam escrevendo e os que já existiam, ok? Vamos lá então? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 8, verso 21. Lucas, capítulo 8, o verso 21. Lucas, capítulo 8, verso 21 diz assim: Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui é o próprio Jesus chamando a Bíblia de palavra de Deus. Ok? Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa Bíblia para o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Mateus, capítulo 21, versículo 42. Mateus, capítulo 21, versículo 42. Diz assim, olha: Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? Nas Escrituras. Escrituras é um dos nomes também que Jesus chamava a Bíblia, não é? Isaías, lá no Antigo Testamento agora, Isaías, capítulo 34, versículo 16. Isaías 34, versículo 16 diz assim: Buscai no livro do Senhor e lede. Livro do Senhor. Muito importante a gente saber esses outros nomes, porque às vezes esses outros nomes
são citados, né? São falados, e a gente não sabe, às vezes não consegue entender que o nome Bíblia, a Bíblia em si, pode ser chamada também por outros nomes, não é? Mas a Bíblia foi escrita por homens, não é? E quem foi que inspirou esses homens? Quem que deu a esses homens a orientação, a condição para que eles escrevessem a Bíblia? Nós encontramos o texto que nos explica sobre isso no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, prestem atenção, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem deu aos homens a inspiração para que eles falassem e logo depois escrevessem sobre a vontade de Deus e escrevessem assim o que nós chamamos a Bíblia Sagrada. Ok? O que deve buscar nas Escrituras os que examinam? Os que examinam a Bíblia devem procurar o que na Bíblia exatamente? João capítulo 5, verso 39 nos traz a resposta dizendo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que nós temos que buscar? A vida eterna, exatamente. Muito bem. Nós temos que buscar a vida eterna quando examinamos as Escrituras. Nós temos que procurar na Bíblia meios para nós alcançarmos a nossa vida eterna. E só vamos encontrar esses meios através do estudo sistemático, o estudo bastante coerente, diligente da Palavra de Deus. Tá bom? Qual é a utilidade das Escrituras? Para que servem as Escrituras? A Bíblia serve, afinal de contas, para quê? Pega aí a sua Bíblia. Vamos para o livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo. Eu estou usando aqui uma Bíblia nova e ela ainda está com as folhas bem grudadinhas. Um pouquinho difícil de encontrar. Vamos lá? 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim, olha: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para que serve a Bíblia? Para correção, repreensão, educação na justiça. A Bíblia serve para nos ajudar muito a sermos mais perfeitos, cada dia sermos melhores, seres humanos melhores do que ontem. A ideia é ser hoje melhor do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. E a Bíblia nos ajuda nesse ponto. Tá ok? O que Deus deseja que sua palavra seja para nós? Qual é o desejo que Deus tem de que a palavra dele seja o que para nós? Nesse mundo de pecado, erro e morte. Salmo 119, você vai encontrar o Salmo bem no meio da sua Bíblia, tá bom? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que Deus quer que nós encontremos na sua palavra no mundo como o nosso hoje? Lâmpada, luz. Luz que nos guie para o entendimento da verdade, da nossa necessidade de salvação, da nossa realidade como pecadores. Uma luz que mostre para nós quem nós realmente somos e a situação real que nós estamos hoje nessa terra, nesse mundo.
Tá bom? Quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? A palavra de Deus permanecerá por quanto tempo? Aí nós temos alguns textos aqui. Isaías 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Para quanto tempo passa a palavra de Deus? Não passa nunca, não é? Ela é eterna, ela permanecerá eternamente. E Mateus 24, 35, um verso do Antigo Testamento, agora um verso do Novo Testamento. Mateus 24, 35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor são eternas, elas têm validade eterna. Tudo que você encontrar aqui na Bíblia, tudo, do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, todas as palavras ali faladas de Deus são eternas e duram para sempre. Ok? Cristo quer nos abençoar, Ele quer nos dar a sua bênção. Agora, será que Ele quer pronunciar a bênção para todo mundo ou só para alguns? Vamos dar uma olhada na Bíblia? Lucas capítulo 11, verso 28. Lucas capítulo 11, verso 28. Lucas capítulo 11, o verso 28. Diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quem é que Deus quer abençoar? Aqueles que leem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus e que guardam a palavra de Deus. Porque não basta só você ter a Bíblia em casa, deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, mas não ler o texto, não guardar o texto. O que é guardar o texto? É você internalizar, é você fazer do texto um princípio para a sua vida. Não adianta nada você viver a sua vida sem que você guarde a palavra de Deus, você leia, você ouça a palavra de Deus, guarde no seu coração, pratique a palavra de Deus, ok? E faça isso sempre, ok? A sua decisão hoje deveria ser o seguinte: olha, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Aceito a Bíblia como regra de fé e prometo estudar e praticar os seus ensinos. Você quer fazer isso hoje? Quer tomar essa decisão hoje ao lado do Senhor? Levanta aí a sua mão. Pode levantar a mão. Pastor, eu estou sozinho em casa. Levanta a mão assim mesmo, não tem problema. Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu aceito a tua palavra como regra de fé e quero estudar para aprender mais e mais da tua palavra para mim. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Vamos fazer uma breve oração? Feche os seus olhinhos agora. Santo e bendito Deus, obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos. Nos abençoe e nos guarde. Ajuda-nos a entender mais a tua palavra, a aceitar a tua palavra em nossa vida. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Meu amigo líder do pequeno grupo, obrigado pelo tempo que você nos deu. Que Deus te abençoe e te guarde. A você que estudou a Bíblia com a gente hoje, amanhã estaremos de volta, tá bom? Com o segundo estudo, que tem como tema salvação, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Tchau, tchau.